Oi, bem-vindo ao Malgrado a Ansiedade. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre a minha relação com a ansiedade, quando descobri que a minha era doença e como consegui me libertar. Nesse vídeo, que aparecerá na sua tela quando este aqui acabar, eu contei que tive a minha primeira crise de ansiedade de forma repentina. Uma dor no peito que surgiu do nada enquanto eu assistia a TV, que aos poucos foi desencadeando outros sintomas de ansiedade como tremores e tontura, que acabaram me levando à emergência de um hospital. Mais tarde eu percebi que a partir desse dia eu comecei a ter medo da ansiedade. Eu não só temia ter uma próxima crise, como comecei a fazer de tudo para evitá-la. Somente tempos depois eu descobri que isso em nada me ajudava. Ao contrário, só aumentava o meu medo da ansiedade e alimentava os meus transtornos. Se isso acontece com você, se você tem medo da ansiedade, teme uma próxima crise e age conscientemente para evitá-la, esse vídeo é para você. Nele, faremos algumas reflexões a respeito desse medo que costumamos sentir da ansiedade e o que podemos fazer para nos livrar dele. Para isso, além de compartilhar minha experiência pessoal, compartilharei com você o passo a passo seguido por Tim Box para se libertar do medo irracional que sentia da sua ansiedade social. Mas antes, deixa eu te contar quem é Tim e como eu cheguei até ele. Eu já falei aqui no canal que quando eu decidi interromper o uso dos medicamentos para a ansiedade, uma iniciativa que partiu de mim, mas que eu pus em prática com supervisão médica, eu comecei a me preparar para isso antes. E um ponto-chave desse processo foi buscar informações que me ajudassem a entender o que eu tinha, o que era ansiedade, quais são os seus sintomas, como eles surgem, por que algumas pessoas são mais ansiosas que outras e assim por diante. Porque na época eu percebi que eu precisava dessas informações para me sentir minimamente segura para lidar com a minha ansiedade sem o uso de antidepressivos e mais tarde, lá para frente, quem sabe, aprender a controlá-la. E até hoje eu continuo fazendo isso, lendo e consumindo bastante conteúdo que me ajude a entender cada vez mais o meu corpo e a minha mente para assim manter minha ansiedade sempre sob controle. Foi assim que eu encontrei um vídeo desse Tim Box no YouTube. Hoje ele trabalha ajudando pessoas a lidar com ansiedade, mas durante muitos anos ele literalmente lutou contra a ansiedade social. E no vídeo em questão, que eu deixarei na descrição do vídeo, ele fala sobre essa experiência, compartilha como conseguiu vencer o seu transtorno de ansiedade e principalmente quais os 3 passos que ele deu para superar o medo que ele sentia desse transtorno, a ansiedade social. Eu me identifiquei muito com a história do Tim, porque enquanto eu ouvia, me reconheci na história dele. E eu acredito que, da mesma forma que eu percebi que os passos que ele deu para vencer o medo da ansiedade foram praticamente os mesmos que eu dei, com certeza compartilhar esses passos com você te ajudará a assumir o controle da sua ansiedade e vencer o medo que você sente dela. Dito isso, vamos começar. A primeira coisa que você precisa ter em mente é que para você conseguir vencer o medo que sente da ansiedade, antes você precisa se livrar de algumas armadilhas. Eu digo armadilhas porque são algumas coisas que você provavelmente faz acreditando que te ajudam a controlar a ansiedade, mas que na verdade estão fazendo o contrário, alimentando a sua ansiedade. Talvez a maior dessas armadilhas seja pensar na ansiedade como algo ruim. Por muito tempo, eu acreditei que a ansiedade era a minha fraqueza, o meu ponto fraco, porque era algo sobre o qual eu não tinha controle, eu não sabia como controlar a ansiedade, mas ainda assim ela ditava o ritmo da minha vida. Eu já deixei de ir a muitos lugares que eu queria ir e mesmo fazer coisas simples como usar o transporte público por conta da ansiedade, temendo ter uma próxima crise.
assim como já tive que começar a fazer coisas que eu não queria e não gostava, como reduzir o consumo de café, praticar atividade física todo dia, sair das redes sociais, abandonar e criar uma série de hábitos que diminuiriam as chances de eu ter uma próxima crise de ansiedade só por conta dos meus transtornos. Então eu via a ansiedade como algo ruim, indesejado, uma pedra no sapato que me impedia de viver a vida do jeito que eu queria e por isso eu precisava encontrar uma forma de me livrar dela. E com Tim acontecia a mesma coisa. E ele conta que a primeira coisa que fez para conseguir lidar com sua ansiedade de forma saudável foi mudar esse conceito. Aos poucos, à medida que ele foi estudando e coletando informações sobre a ansiedade social, ele entendeu que a ansiedade não era uma coisa da qual ele precisava se livrar, o que é impossível, e sim com a qual ele tinha que aprender a lidar. Afinal de contas, ele percebeu a ansiedade era apenas uma emoção. Da mesma forma que às vezes nos sentimos alegres, tristes, irritados, felizes, às vezes nos sentimos ansiosos. E assim como a alegria, a tristeza, a raiva, a felicidade, a ansiedade é uma emoção e, como acontece com todas as outras, é importante, natural, tem um propósito e é vital para a nossa experiência humana. Não é melhor nem pior que qualquer outro sentimento, muito menos nossa inimiga, apenas uma parte de quem somos, da nossa natureza humana. Para explicar essa relação, ele fez uma analogia bem interessante. Imagine que a sua mente é um navio e dentro dela, como ocorre em todo o navio, existe um comandante e uma tripulação. O comandante simboliza a sua parte lógica e racional, ou seja, a parte consciente do seu cérebro que te guia pela razão, enquanto a tripulação é o seu subconsciente, que toma decisões baseadas no seu sistema de crenças e te guia pelo instinto, pela emoção. Agora imagine que à frente do seu navio, a poucos metros de distância, é avistado um iceberg. Para te livrar desse perigo, o comandante observaria o cenário com atenção, calcularia a distância, analisaria a velocidade e consideraria as opções. Virar à esquerda, desacelerar, tentar passar ao lado, ele buscaria lógica, estratégica e controle. Seu impulso seria planejar, pesar riscos e tomar a decisão mais segura com base em dados. Enquanto isso, a tripulação reagiria de forma instintiva e emocional. Ao ver o iceberg, o medo se instalaria. Seu coração aceleraria. O seu corpo se prepararia para agir. A tripulação tentaria proteger um navio ao máximo a qualquer custo, mesmo que isso significasse puxar os controles impulsivamente, gritar ordens descoordenadas ou agir sem esperar a análise do comandante. O foco seria a melhor escolha racional? Não, seria a resposta mais rápida ao perigo percebido. Quando você sentir ansiedade, pense que é como se a tripulação estivesse tentando chamar a atenção do comandante para alertá-lo de que algo importante está acontecendo. Talvez algo não esteja certo na rota ou exista uma ameaça à frente que ainda não foi reconhecida racionalmente. A ansiedade surge porque o comandante, focado demais em lógica e controle, pode estar ignorando os sinais que o seu subconsciente já percebeu. A tripulação, então, intensifica os alertas, sensações físicas, pensamentos repetitivos, inquietações, tentando evitar que algo pior aconteça se continuar sendo negligenciado. Ou seja, a ansiedade não é o seu inimigo, é um sinal de que algo precisa ser olhado com mais atenção, mesmo que ainda não esteja claro o que. Porque se ambos estiverem em sintonia, o comandante ouvindo os alertas emocionais da tripulação e a tripulação confiando nas decisões racionais do comandante,
o navio tem chances reais de desviar com segurança. Mas se a emoção dominar sem reflexão ou se a razão ignorar o instinto, o risco de colisão aumenta. Depois de começar a pensar na ansiedade dessa forma, de entendê-la, de compreender a forma como ela afetava o seu corpo e a sua mente e assim ressignificá-la, Tim deu 3 passos para superar o medo que sentia dela. E são eles que eu vou compartilhar com você agora. Presta atenção. Primeiro, ele se recusou a acreditar que estava doente. Tim parou de encarar a sua ansiedade como uma doença e, portanto, como uma coisa da qual deveria se curar. Ao invés disso, ele passou a aceitá-la como uma parte da sua natureza humana, uma emoção que, assim como todas as outras, tem o seu valor e importância. Com isso, ao invés de desperdiçar energia tentando evitá-la, começou a prestar atenção nos gatilhos que a desencadeavam e desenvolver estratégias para conseguir lidar com eles. Segundo, Tim também começou a ouvir a sua tripulação. Pense bem, o que acontece quando alguém tenta falar com você e você ignora? Essa pessoa começa a falar mais alto. Se nem assim conseguir chamar sua atenção, ela começa a gritar. Tim percebeu que era exatamente isso que acontecia com seus pensamentos ansiosos. Quanto mais tentava ignorá-los, mais alto eles gritavam, até chegar ao ponto em que Tim não conseguia ouvir mais nada além deles. Por isso, ao invés de continuar ignorando esses pensamentos, Tim começou a escutá-los e prestar atenção no que eles estavam tentando dizer. Assim, com total atenção, as vozes dentro da sua cabeça foram ficando cada vez mais baixas e algo incrível aconteceu. Ele começou a ouvir a voz do capitão, que começou a ajudá-lo a decidir quais informações eram úteis e quais não mereciam a sua atenção. E por fim, Tim começou a ser mais gentil com ele mesmo, com seu comandante e sua tripulação. Ele entendeu que tudo bem sentir ansiedade todos os dias. Isso significa que sua equipe continua trabalhando para mantê-lo na rota certa e isso é algo bom. Ao invés de se sentir culpado ou fraco por ter ansiedade social, Tim começou a tratar a si mesmo com mais gentileza e positividade, aceitando a sua natureza humana. Ele entendeu que a ansiedade não precisa ser temida. Na verdade, ela é como um alarme interno que nos avisa de que algo dentro de nós está pedindo atenção. Talvez uma necessidade ignorada, um limite ultrapassado ou uma mudança importante a caminho. Em vez de tratá-la como inimiga, podemos aprender a escutá-la com curiosidade e compaixão. Essa mudança de perspectiva transforma o medo em compreensão e nos fortalece emocionalmente. Ao reconhecer que a ansiedade tem uma função, nos proteger, nos preparar, nos alertar, podemos começar a acolhê-la como parte da experiência humana e não como uma falha. Assim, deixamos de lutar contra ela e passamos a entender o que ela quer nos mostrar. Nesse processo, encontramos mais equilíbrio e liberdade para viver com paz, saúde e autenticidade. Ah, uma última coisa. Sabe o que eu descobri enquanto assistia ao vídeo do Tim? Que apenas 2 tipos de pessoas não sentem ansiedade. As que já morreram, porque obviamente estão mortas, e as psicopatas, que apresentam uma resposta atenuada a estímulos que normalmente desencadeiam a ansiedade. Então, na próxima vez que sentir ansiedade, lembre-se do seguinte: isso significa que você ainda está vivo, não é um psicopata e sua equipe continua trabalhando para te colocar na rota certa. E esses 3 fatos incontestáveis são 3 coisas boas. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, saúde e paz para todos nós. Obrigada pela sua companhia. Tchau.